Olha só como são as coisas, meus amigos. O grande combatedor, o grande guerreiro da cruzada contra fake news no Brasil, aquele cara que fala que as fake news são um grande perigo à democracia, foi flagrado cometendo fake news em pleno julgamento no Supremo Tribunal Federal. É incrível e a imprensa, a princípio, fez seu papel de relações públicas do regime autoritário. Olha só. Por ironia, governo Trump elogia urnas brasileiras em decreto americano. Mentira, as urnas nunca foram elogiadas pelo governo Trump, tá? O Trump não falou a respeito das urnas, o que ele falou foi a respeito do cadastramento biométrico. Por que que isso acontece? Quem me acompanha aqui, eu já expliquei algumas vezes como funciona o sistema de votação nos Estados Unidos. Lá tem uma votação por estados, principalmente tem alguns estados chaves, né? Que em alguma eleição eles votam nos democratas, outras eleições eles votam nos republicanos, ou seja, são estados que não são tão consolidados os votos, como por exemplo, a gente vê Califórnia, que que praticamente sempre vota nos democratas. Ao mesmo tempo que a gente vê, por exemplo, o estado do Texas, que na maioria das vezes quem ganha são os republicanos. Então, esses não são estados chaves. Agora, estados chaves, por exemplo, a Pensilvânia, às vezes pode ir para os democratas, às vezes pode ir para os republicanos. O que os democratas estavam fazendo? Pegando hordas e hordas de imigrantes ilegais, colocando dentro desses estados e fazendo com que eles pudessem votar sem apresentar identificação. E o Trump falou: olha, até no Brasil tem identificação. Esse foi o elogio que ele fez. E aí, claro, a imprensa já, né, falou que ele estava elogiando todo o sistema brasileiro, né? Aqui a Veja, né, que um dia já foi uma revista, já fez jornalismo. Documento que prevê mudança no sistema eleitoral dos Estados Unidos cita como bom exemplo de segurança nas eleições, mas em nenhum momento ele fala de urnas, né? Infelizmente, a repórter aqui chegou atrasada, mas problema nenhum, minha querida, fica tranquila, você não é de direita, você não vai sofrer punição nenhuma. Se fosse o Alan dos Santos falando algo equivalente aqui, eu pedi ele pra ele ser extraditado de novo e fecharem o terça livre outra vez, né? Fecharem eles 15 vezes, mas não se preocupe, você é de esquerda, você não precisa fazer um bom jornalismo. O que você falar tá valendo desde que atenda aos interesses do regime autoritário. Mesma coisa, veio o pessoal aqui da Globo, né? Bolsonaristas tentam ginástica retórica para explicar elogio de Trump ao sistema eleitoral brasileiro. Não tem ginástica retórica nenhuma, cidadãos. Também não dá para chamar de jornalista, né? O que teve, como eu já disse, foi um elogio ao sistema de cadastramento e não ao sistema de urnas ou à falta de voto impresso, que são demandas aqui dos brasileiros, que inclusive já foram aprovadas no Congresso e que o STF fez lobby para derrubar, né? O Barroso, segundo a própria imprensa, foi até o Congresso pedir pedir não, né? Pressionar para que os deputados votassem contra a PEC do voto impresso. Vamos ver o que eles reclamaram aqui. A ordem é para que influenciadores bolsonaristas ocupem as redes para fazer uma espécie de desmentido. Eles não podem acusar Trump de ter errado ou mentido. Então a solução é dizer que Trump elogiou apenas a identificação biométrica dos eleitores, mas não o sistema de voto. Sim, mas foi exatamente isso que ele fez. O difícil vai ser explicar. E que eles têm a grande sacada, né? De por que isso aqui não pode ser dito, né? O difícil vai ser explicar porque uma justiça eleitoral cria um sistema para evitar fraudes na identificação dos eleitores, mas cujo objetivo é fraudar o resultado das eleições. Não, são coisas separadas. São coisas separadas. O simples cadastramento não impede que ocorram erros deliberados ou manipulação durante a apuração, né? Apuração, cadastramento é uma coisa, a apuração é outra completamente diferente, tá? Então, sinto muito que vocês fizeram um esforço para defender o regime, mas a verdade é essa, né? Não tô dizendo que foi o que aconteceu, mas tô dizendo que uma coisa não exclui a outra. E aí, como ficou feio demais, não teve jeito de esconder. Vamos colocar a gafe, né? A gafe que o Moraes cometeu, né? Se fosse a gente aqui da direita, tinha sido uma fake news antidemocrática. A própria imprensa agora já tá desmentindo, tá vendo que ficou feio, não teve jeito, né? Poder 360 tá aqui. Trump não defendeu eleições e urnas do Brasil, como dito por Moraes. Então é a imprensa desmentindo a imprensa depois que a gente fez esse trabalho, né? Eu fiz o post ontem e algumas outras pessoas falaram disso também. Mas aqui a gente viu que a imprensa está desmentindo a imprensa.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que o presidente dos Estados Unidos citou o sistema eleitoral do Brasil como um modelo de sucesso. O magistrado declarou que a lisura das urnas eletrônicas é hoje defendida até pelo governo norte-americano. Nunca falaram isso, mas tudo bem, você é o Moraes, você pode fazer o que você quiser, meu amigo. Você pode fazer o que você quiser, né? Porque se tiver dúvida se você pode fazer ou não o que você quiser, vocês convocam uma reunião, uma sessão aí no STF e vocês decidem que vocês podem fazer o que você quiser. Então não se preocupe se a jornalista não precisa se preocupar. Imagina você, Moraes. Você é o rei do mundo, tá? Então vamos aqui. O presidente norte-americano Donald Trump alterou a legislação por ato executivo, né? Vamos logo pro momento que o Moraes fala, né? Acho que é o mais interessante pra gente. Vamos lá. Donald Trump, ele alterou a legislação por ato e desenvolvidas, bem como aquelas que ainda estão em desenvolvimento. A Índia e o Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem em grande parte da autodeclaração de cidadania. Então, o Brasil citado expressamente como modelo de sucesso pelo presidente norte-americano Donald Trump. Enquanto, e nós vamos chegar lá, enquanto aqui no Brasil houve toda essa preparação para se colocar em dúvida as urnas eletrônicas. E a, entre aspas, insensibilidade. Sensacional, sensacional. A gente viu que realmente o Moraes ele tá no mundo próprio, né? Onde a verdade não importa, onde ele nem precisa ler completamente algo que ele está falando, que ele vai citar. Cita um documento da Casa Branca, mas não lê o documento, né? E realmente ele fica feliz aí em poder mentir, porque ele tem essa autorização para mentir, né? Vamos ver se aqui, segundo a matéria, fala que ele cita o Trump no minuto 2:18, né? Mas aqui já tá acabando, vamos ver. Chegar lá, enquanto americano do presidente Donald Trump e a defesa do presidente defendida até pelo governo norte, a defesa da lisura das urnas eletrônicas, hoje defendida até pelo governo norte-americano do presidente Donald Trump e a defesa da justiça eleitoral. Em momento nenhum ele falou de urnas eletrônicas, meu amigo, né? Em momento nenhum ele falou de urnas eletrônicas. Está aqui, né, o documento original, onde falam, Índia e Brasil amarram, né, a identificação dos eleitores a um controle de dados biométrico, né? A uma base de dados biométrica, enquanto os Estados Unidos ainda confia bastante, ou ainda se baseia bastante na autodeclaração de cidadania, né? Desculpa aí a tradução que eu estou traduzindo em tempo real aqui. Na autodeclaração de cidadania. Então é justamente... eles tinham traduzido aqui em cima, né? O Brasil e a Índia vinculam a identificação do eleitor ao banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem amplamente da autodeclaração de cidadania, né? Então, em momento nenhum falou de urnas eletrônicas, elogiou urnas eletrônicas e cometeu uma fake news grave, o senhor Moraes, em pleno julgamento. Já não bastasse ter puxado um vídeo para passar lá, quebrando todos os parâmetros, todo o bom senso jurídico no Brasil, coisa que ele já vem fazendo há muito tempo. E agora, essa fake news aqui, que se fosse uma pessoa da direita, provavelmente já estava inserido em algum inquérito ilegal, inconstitucional e antidemocrático que o Moraes conduz. É brincadeira, pessoal. Mas o mundo está vendo. E a gente vai denunciar todos esses absurdos. A gente não vai parar de lutar pelo nosso país. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.